Olá, esse vídeo faz parte do curso Instalando e Configurando o Endian Firewall. No último vídeo nós vimos como fazer a instalação do VirtualBox. Nesse nós vamos ver como criar uma máquina virtual com o VirtualBox. Eu cliquei no ícone de novo e dei entrada no assistente para a criação de nova máquina virtual. Primeira providência é dizer qual sistema operacional da minha máquina, caso um Linux, e qual a versão. Como aqui na versão nós não vamos encontrar o Endian Firewall, eu vou fazer a escolha pelo Linux 2.6, o que significa que a máquina virtual é um Linux com kernel 2.6. Eu vou colocar um nome, Endian Firewall FW 2.5, e vou clicar em Next. O próximo passo é escolher a memória, a quantidade de memória RAM. 512 MB é uma quantidade razoável para ser nossa máquina virtual. Vamos clicar em Next. Agora eu vou clicar um novo disco rígido virtual para a minha máquina. Eu vou escolher VDI, vou deixar a opção Default. Depois nós falamos melhor sobre isso. E aqui eu tenho duas opções, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Eu vou escolher tamanho fixo, dar Next, e depois a gente volta para conversar sobre esse assunto. Ok. Aqui eu vou escolher qual o tamanho do meu disco, vocês veem que está em 8 GB, e qual a localização, onde eu quero colocar esse arquivo. Eu vou aceitar os valores padrão e vamos embora. Então ele está dizendo o seguinte, eu vou criar uma nova imagem de disco rígido com os seguintes parâmetros. E agora ele vai começar a fazer a criação. Eu tenho duas opções na hora de criar um disco. Ele pode ser dinamicamente alocado, o que significa que eu crio o disco com um tamanho pequeno e à medida que eu for utilizando ele vai crescendo até aquele valor estipulado, ou estático, ele cria o arquivo de 8 GB no momento da instalação. Isso vai atrasar um pouco, vai tornar o processo de criação da máquina um pouco mais devagar. Entretanto, nós vamos ganhar em performance na hora de fazer a instalação. Quando ele for copiando os arquivos, ele não vai precisar está constantemente expandindo o disco. Eu vou dar um corte aqui, vamos voltar em 97%, que é um processo que demora um pouco. E aí nós vamos seguir com a nossa instalação. Estamos quase terminando a criação do disco, terminou, ele vai me dar um sumário, o que eu fiz. Eu criei uma máquina, versão Linux 2.6, 512 memória, o disco de 8 GB e tudo mais. Então aqui está a minha máquina. O estado dela inicial é de desligado, e do lado direito, desse painel do lado direito, nós estamos vendo a rolagem, tem todo o hardware da máquina. A primeira providência é modificar as configurações de rede dessa máquina. Vou clicar aqui no ícone de rede e vou habilitar duas placas de rede. No momento ele só está com uma placa de rede habilitada em modo NAT. Eu vou habilitar a segunda placa de rede em modo bridge. Vou dizer que ela está ligada na minha placa Gigabit, que é a minha placa cabeada, com fio. E a outra placa, a rede, eu vou conectar ela à rede interna. Bom, aqui em avançado tem um tipo de placa. Na verdade é o tipo de hardware que essa placa está emulando, tá, gente? Ok, vamos para frente. O próximo passo é clicar em armazenamento para mapear a unidade de CD para um arquivo .iso. Na verdade, o arquivo .iso que eu vou utilizar é o arquivo do Endian, a versão do Endian que eu baixei. Eu vou selecionar aqui o arquivo, vamos procurar aqui nas minhas pastas de download, versões do Endian, versão 2.5. Ok. Então, nesse momento, é como se eu tivesse com o CD do Endian 2.5 colocado fisicamente nessa máquina virtual. Tá? Essa opção de Live CD eu deixo off, então OK. E pronto, minha máquina está pronta para ser inicializada pela primeira vez. Ela tem duas placas de rede, ela tem 512 de memória, tem 8 GB de HD. E já está com o CD dentro da leitora de CD. Ele vai inicializar a máquina virtual pela primeira vez. Notem que parece uma BIOS, como se fosse uma máquina. E pronto, aí eu tenho... essa imagem já é a imagem
que você vai encontrar quando você coloca o CD na sua máquina. Bom, por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta com mais explicações.